Boa noite. Boa noite. Vamos esperar dar, dar 9 horas para o pessoal ir chegando. Olá, Léo. Tudo bom? Como vai, Mariana? Boa noite, Léo. Boa noite, Lisandra. Que bom ter você aqui de novo. Lisandra, das mais assíduas colegas aqui nas reuniões científicas. Não dá para perder. Ó, eu vou começar a reunião mostrando quero ver se o pessoal atento às reuniões. Hoje eu tive um paciente que tem uma área doadora interessante. E aí vou mostrar para vocês aqui hoje eu fiz um paciente, a gente teve um paciente de uma cicatriz, ele teve que tirar um tumor quando ele era mais novo, um nevo melanocítico muito grande, que tinha potencial de malignização, né? E aí foi feita a retirada, só que era no couro cabeludo. Então, depois teve que cicatrizar por segunda intenção, porque não dava para fechar a ferida. Deixa eu botar aqui já deu 8 horas, então deixa eu já compartilhar aqui a tela. E aí, então vamos lá. Vamos ver se o pessoal está afiado aí nas aulas da Saara Academy. Ó, vocês lembram da sexta reunião que a gente fez, que a gente conversou sobre decisão parcial e total? Quem lembra? Aí a gente teve uma classificação do Robert Struve, que é um cirurgião americano, que ele, ele tem aquela classificação dos folículos, pseudofolículos, né? Das áreas doadoras. Então, quando a gente olha aqui, quem suspeita qual é o tipo, como que a gente classificaria essa área doadora de acordo com a classificação do Robert Struve? Quem lembra aí da reunião, na sexta reunião? Se quiser, pode botar no chat, se quiser, pode falar aqui no áudio. Aí eu raspei, passei uma lâmina, aí diminuí ainda mais o comprimento dos fios, para a gente ver melhor o que a gente vê aqui, gente. Alguém tem alguma dica? Alguém tem alguma sugestão? Alguém lembra da sexta reunião que a gente conversou sobre área doadora, excisão parcial, excisão total de grupo ou família folicular? Então vamos lá. Alguém lembra? Alguém É quer? uma complexa, Léo, Exatamente. ela, Por que é complexa? porque ela tem unidades únicas, tem unidades com 2 folículos, unidades com 3 a 4 folículos. Olha, ela é complexa, mas não é. Por que ela é complexa? É porque ela vai ter. Ah, ela tem aquelas verdadeiras e as pseudos Isso, todas juntas, né? exatamente. Então, ela tem muita pseudo-unidade folicular de acordo com a classificação do Robert Struve. O que seria isso? É que você tem folículos capilares que eles emergem de infundíbulos diferentes, ósseos diferentes, mas eles estão bem próximos, provavelmente por causa do músculo eretor dos pelos. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem aqui uma família folicular, ou grupo folicular, de 5 unidades foliculares com um fio. Entendeu? Aqui a gente tem outra com 4, outra com 3, uma com 2, outra com 3. E são poucas as unidades foliculares que emergem de um ósteo, de um infundíbulo único, que seria chamada a unidade folicular chamada verdadeira, né?
E por que é importante a gente saber isso? Você tem que fazer reunião de família. Eita, A gente vai ter de quem a gente não conhece. Um buraco mais embaixo, né? E aí, olha, por que é importante a gente saber isso? Porque se assistindo a aula aqui. Oi, pessoal, eu vou pedir para vocês agora ativarem o mudo, porque senão eu vou ter que ficar toda hora parando, eu não sei se é o meu áudio. Nossa, parece um latim. É mesmo? Olha só. A minha família é muito inteligente. Isso é bom. Papai era médico, advogado, engenheiro. A senhora mora sozinha ali? Eu sou psicóloga. Pessoal, põe no mudo aí, pessoal. Dá uma mão ao Léo. A senhora trabalha ainda? Médico, psicopata. Gente, por favor, vamos entrar no mudo. Então, vamos Ô, lá. Léo, eu acho que você consegue mutar. Rapaz, eu muto todo mundo, mas o pessoal está abrindo o áudio. Eu botei para todo mundo entrar mudo na reunião, mas aí o pessoal acaba abrindo, sabe? Não, eu não entrei mudo, não, Léo. Eu entrei Entrou, com não? o áudio ativado. Então deu alguma coisa errada na minha programação. Deixa eu ver aqui se eu consigo mutar aqui. Mas vamos lá, depois eu vou falar. Agora que todo mundo fechou o áudio, vou mutar. Então, olha o que a gente fez. Eu peguei aqui, olha, as unidades foliculares, que tem 3, estão vendo? Eu vim aqui e fiz uma excisão para remover 2. Nessa daqui, eu removi 1 e deixei outra unidade folicular. Essa aqui de 5, eu removi 3. Essa daqui, que são 4, eu removi 3 folículos. Essa daqui, ó, que devia ser 6, eu removi a do meio. Essa daqui, eu removi 1 e deixei 1. Aqui está um pouco embaçado. Essa daqui, olha, que tem uns... Aqui são 2 folículos, aqui 3 folículos, 2 folículos de 1 e 1 folículo de 2 fios. Eu removi e deixei 1. Aqui é a mesma coisa, ó, 2 folículos aqui e eu removi 1. Então, quando a gente... É aquilo que eu não sei quem falou essa frase, assim, a gente tem que olhar e conseguir enxergar, né? A gente tem que... quem não sabe o que procura, não sabe fazer com o que acha. Então, às vezes você vai olhar para essa área doadora, nossa, tem bastante folículo, você começa a usar punch grande para querer pegar todas essas unidades foliculares, e às vezes você acaba fazendo orifícios grandes, e se você fizer um ajuste, pegar um punch um pouco menor, um diâmetro um pouco menor, e você ir de uma forma seletiva, removendo parte dessas pseudo-unidades foliculares, dessas famílias foliculares que têm essas unidades com uma separação, que não tem fundíbulo único entre os folículos, a gente consegue preservar mais a área doadora e também ajuda na nossa estratégia de coleta de folículo. Por exemplo, se eu tenho bastante pseudo-unidade folicular e eu quero fazer a hairline, eu já posso começar, por exemplo, aqui eu já posso vir aqui e pegar um folículo só. Aqui é também um folículo só. Eu quero fazer uma coroa, quero pegar uma área que eu preciso de bastante fios. Aí eu já vou começar a pegar mais de um folículo desse da família folicular. E com isso, a gente, identificando a complexidade e as características anatômicas dessas unidades foliculares, a gente vai montar o nosso instrumental baseado no que a gente vai querer coletar disso. Entenderam? Vocês viram como é que é importante a gente ter esse conhecimento teórico e a gente aplicar ele na prática? Alguém tem alguma dúvida? Alguém entendeu o que não entendeu? Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Então, eu não tinha assistido a 6ª aula, como você falou. Então, só para entender, essa família folicular, por exemplo, que você mostrou de 5 fios, não é um folículo com 5 fios, é uma família folicular, ou seja, é um pseudofolículo, né? Eles são unidades individuais, é isso? Como que é esse conceito? É o seguinte, quando a gente vai pegar um folículo, ele tem uma abertura por onde vai sair a haste capilar. Quando você tem mais de um folículo que compartilha do mesmo ósteo, da mesma abertura, os fios saem do mesmo infundíbulo, você tem uma unidade folicular verdadeira com mais de um folículo. Ou com um fio, do jeito que você disse. Eu ainda vou mexer nessa nomenclatura que, para mim, folículo, fio, assim, a unidade folicular é composta de folículos. Tá? Mas deixa isso para uma outra discussão, mas vamos lá. Quando você tem
folículos saindo do mesmo buraco, do mesmo ósseo folicular, você tem uma unidade folicular verdadeira. Então, você tem dois folículos saindo do mesmo orifício, você tem uma unidade folicular verdadeira. Quando você tem unidades foliculares saindo próximas, porém de orifícios separados, onde você tem uma separação epitelial entre os orifícios, que é de onde emergem as hastes foliculares, você tem a chamada pseudo-unidade folicular. E essas pseudo-unidades foliculares vão estar próximas por causa do músculo eretor do pelo. Porque aí a gente viu nessa aula também que o músculo eretor do pelo, ele não é um músculo individual para cada folículo. Ele, muitas das vezes, quando você tem esses grupamentos, é o mesmo folículo, o mesmo músculo eretor dos pelos, ele vai abraçar vários folículos. Então, ele vai mantê-los próximos, porém, essa proximidade ele não consegue botar tudo saindo do mesmo lugar. Gente, eu não estou conseguindo mutar. Alguém pode me dar uma dica? Porque tem gente entrando e não está mutando o áudio. Eu não sei como eu ocultar, pausar, interromper a ação. Ainda vou estudar mais isso. É para ter. Pois é, tem. Ó, teste microfone, mesmo que o sistema, configuração de áudio. Porque o pessoal entra direto, né, com configuração de áudio. Rapaz, eu não achei isso Tá original. Tá com calor também? Ó, gente, eu vou pedir para quem está entrando na reunião para desligar o áudio, gente. Tá funcionando? O pessoal está... 16 realmente não está, impossível 16. Gente, Não, 25. eu estou com dificuldade de achar aqui. Eu queria pedir para quem está com o áudio ligado para mutar, gente, por gentileza. Tem um monte de gente aqui, deixa eu ter que montar individualmente aqui. Beleza, então vamos lá. Então, quem é que me perguntou? Deu para entender? Perfeitamente, Léo. Obrigado. Tá, quem quiser, eu vou deixar eu vou mandar o link do Sauer Academy. Eu tenho um curso online e tenho o das reuniões científicas, que é uma assinatura, que aí eu subo lá na Hotmart. Aí quem quiser pode assinar lá e tem acesso a todas as reuniões anteriores. A gente está na 8ª e aí pode assistir, né? De acordo com a demanda. As reuniões são bem legais, a gente discute bastante coisa. Bom, então vamos lá. Então, vamos para a aula de hoje. Gente, eu já esqueci. É o seguinte, eu estou bem feliz porque hoje a gente fechou a nossa primeira turma de Fellow aqui da Sauer Academy. A gente vai começar em março um curso extensivo de 12 meses e a gente fechou agora a nossa turma. Vão ser 4 alunos, né? Só que tem muita gente já querendo entrar nessa turma de março. E eu vou deixar aqui uma lista de interesse no chat da reunião, para quem quiser participar do processo seletivo da segunda turma, que eu vou deixar aqui. É só entrar aqui nesse link que eu vou deixar aqui, que a gente vai fazer a gente vai agendar as entrevistas do processo seletivo. A gente vai fazer o nosso objetivo não é vender curso, é dar uma formação completa para quem realmente está interessado em fazer a cirurgia de transplante capilar de uma forma séria. Vão ser 12 meses com aulas semanais pelo Zoom, por EAD, e a gente vai ter 12 encontros práticos aqui na minha clínica no Rio, na Clínica Sauer, com 3 dias práticos, turma de 4 pessoas, e a gente vai formar cirurgião capilar de uma forma séria. Porque o que está acontecendo no mercado?
até depois, quando eu montei a reunião científica, eu estou sendo muito solicitado, estou fazendo mentoria com colegas, ajudando os colegas, e eu estou vendo que as pessoas estão fazendo curso de final de semana e não tem uma base teórica nem prática para fazer a cirurgia. Estou pegando colegas com complicações, colegas com indicações inadequadas, cirurgias naquele formato do black market lá da Turquia, que usa esses motores Beltec, aí, esses lixadores de unha, fazem incisões sagitais e colocam com pinça aqueles cabelos, é até o motivo da aula de hoje. E a gente quer compartilhar o conhecimento para mostrar que isso não é o padrão. Quem frequenta os congressos internacionais da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, da Associação Brasileira de Restauração Capilar, do World FU Institute, sabe que não é esse o padrão. E eu fico triste porque eu vejo médicos aprendendo a operar com técnica de enfermagem. Médicos que começam a trabalhar nessas clínicas do mercado negro do transplante capilar, essas clínicas de baixo custo, onde o médico vê um monte de coisa errada, vê que aquilo não está certo e tenta montar o seu negócio. Nós montamos o seu negócio baseado em aprender a operar com técnica de enfermagem, sem embasamento teórico, sem embasamento clínico de medicina capilar. Então, já era uma vontade nossa pela quantidade de colegas que já fizeram hands-on com a gente, e eu tenho certeza que eu não consigo, com um hands-on, um curso de final de semana, formar um cirurgião capilar, tanto que eu não consegui me formar, tem mais de 10 anos que eu trabalho com isso, já fiz dezenas de cursos mundo afora, até eu conseguir ter um resultado decente, isso depois de ter feito cirurgia geral, cirurgia do trauma, 3 anos de cirurgia plástica, microcirurgia no INCA, e depois, mais 10 anos depois da cirurgia plástica, levar para poder chegar onde a gente chegou hoje. Então, eu tenho certeza que um curso de final de semana, nem 2, nem 3, vai formar um cirurgião capilar. E mais importante, é que para você ser um cirurgião capilar, você tem que ter alguém para te mentorar e ser o seu tutor. Por quê? Se você for fazer sozinho, sem alguém que saiba te orientar isso, você vai errar muito, vai cometer muito erro médico. E é o que eu tenho pegado aqui com os colegas. Eu tenho colegas que estão com realmente alguns pepinos na mão para resolver. A gente está tentando ajudar da melhor maneira possível, mas o mercado, a sociedade brasileira merece uma cirurgia capilar de melhor qualidade do que está sendo oferecido no mercado. Isso começa com a gente, com nós médicos, nos prontificando a nos prepararmos melhor e não enxergar a cirurgia capilar, a medicina capilar, como mais um nicho de mercado. Isso daí é legal, isso deve dar dinheiro. Não, não é isso. Nós somos médicos, nós perdemos o mercado da cirurgia capilar para clínicas de baixo custo, onde a medicina capilar não é exercida, e o Saúde Academy está aqui hoje para a gente mudar essa realidade. Então, quem quiser entrar de uma forma séria, se inscreve aí na lista de interesse para a gente fazer uma entrevista, conversar, explicar a nossa proposta e aí virar parceiro nosso e poder exercer aí a cirurgia capilar de uma forma de excelência que a sociedade brasileira, os nossos pacientes merecem. Então, a gente vai falar hoje sobre incisão sagital versus incisão coronal. Uma das coisas que eu tenho notado muito é exatamente resultados ruins, e muitos colegas não sabem o que é isso, né? Esse daqui é um artigo clássico da revista da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, onde 2 grandes cirurgiões, o Bradley e o Jerry Wong, do Canadá, eles discutem as vantagens e desvantagens da incisão sagital e coronal. E o que é isso, né? O que seria isso? A gente tem primeiro que fazer um aparato, uma informação anatômica. Então, quando a gente fala de incisão sagital e incisão coronal, a gente está falando a forma como que é feita, é posicionada o sentido da lâmina ou da agulha de acordo com a posição das suturas coronal e sagital. Então, a gente tem aqui a sutura coronal, essa daqui, e a gente tem
a sutura sagital, que é essa daqui. Então, as incisões, o sentido delas vai imitar essas suturas, né? Então, a gente tem aqui a incisão coronal, quando ela é perpendicular à incisão sagital, e a sagital ela acaba sendo perpendicular à coronal, né? Mas, então, a gente tem que entender quais são as diferenças, as vantagens e desvantagens de cada uma dessas incisões. E aqui a gente vê nesse artigo do Jerry Wong como que o folículo é colocado em relação à forma que é feita a incisão. Então, aqui à direita nós vemos a incisão coronal e aqui à esquerda nós temos o posicionamento da incisão sagital. E é importante a gente lembrar que a gente não pode confundir a incisão coronal com o lateral slite, que muitas das vezes é falado do mesmo jeito. Então, o que quer dizer? O que eu estou mostrando aqui? O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que você pode fazer a incisão coronal a 90 graus, mas você pode fazer ela com 45, 30, 35, 15, 10 graus. E assim você consegue angular o seu folículo. E quando você faz a incisão sagital, você dificilmente consegue fazer essa angulação e você quase que obrigatoriamente você vai ter uma incisão e um folículo saindo, emergindo em 90 graus em relação à superfície que foi feita a incisão. Então, é importante a gente não confundir, porque o lateral slit é a variação do ângulo. A incisão coronal Isso, é o sentido. O que eu posso te ajudar, Paulo? Gente, eu posso pedir para desligar o áudio? Deixa eu dar uma olhada. Tem lanterna, hein? Deixa eu ver. Poxa, eu não consegui ainda mexer no áudio. Gente, desliga o áudio, por gentileza. Um vai fora. Me dá lite, tá? Gente, uma injeção. João Vitor, por favor, João Vitor, desliga o áudio. Deixa eu ativar aqui, eu tenho que ficar toda hora parando para procurar aqui. A gente está com uma sala muito grande, eu tenho que parar e ficar fazendo isso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui à nossa aula. Então, quando a gente faz a incisão sagital, ela tem a vantagem de danificar menos as linhas de Langer na região da galha aponeurótica. Então, você causaria menos lesão do colágeno. E tem também a alegação que na região do topo, aqui são as linhas de Langer, a gente tem... Aqui tem alguém que está gravando aqui. Quando a gente vai entrar com a incisão sagital, o que acontece? Nessa região aqui, a gente tem os vasos que emergem aqui da borda supraorbitária e eles vão emergindo nesse sentido para o couro cabeludo. Então, as incisões sagitais lesam menos esses vasos que os supraorbitais e os supratrocleares. No entanto, quando a gente pega os vasos da região temporal, a gente acaba vendo que eles já crescem, eles já vão de uma forma diferente, outro sentido, os ramos da artéria temporal superficial. E aí as incisões sagitais, elas lesariam menos os vasos nesse sentido. Aqui, só para a gente mostrar o seguinte, aqui é uma área doadora de área doadora que a gente foi feita retirada com punch, e aí eu queria mostrar um detalhe de como que se comporta os vasos sanguíneos após uma lesão na pele. E esses vasos, olha como eles se dilatam, existe uma busca do corpo em aumentar a vascularização dessas regiões que foram lesadas. Então, se eu começar a fazer muita incisão, eu posso começar a romper esses vasos que vão tentar cicatrizar as incisões.
e aí a gente pode causar isquemia na pele e causar a tão temida necrose do couro cabeludo. Esse artigo do Alan Wells, meu amigo aí de São Paulo, um cirurgião plástico muitíssimo experiente, ele vai até no canal aí do Hélio, do Maurício, no Freecast, depois vocês assistem lá no YouTube, tem uma entrevista muito bacana com ele. Ele explica como que se comportam as incisões sagitais e coronais. Aqui é do artigo do Jerry Wong, mostrando que as incisões sagitais, elas acabam causando uma lesão na pele maior do que a largura da lâmina. E as incisões coronais, elas acabam causando uma lesão do tamanho da lâmina. E com isso, a gente vê que uma incisão coronal, o tamanho da lesão é do tamanho da largura da lâmina, e a incisão sagital é sempre, se você angular ela vai ter um comprimento maior do que a largura da lâmina. Aqui a gente vê, olha, aqui a largura da lâmina, mas quando ela entra, ela causa uma lesão na pele maior do que a incisão, do que a largura da própria lâmina. E aqui a gente vê que quando a gente entra com a incisão sagital na pele, e mesmo angulando, além de causar uma lesão, fazer um corte maior do que a largura, essa parte mais inferior, ela tende a ir mais profundamente do que o desejado. E aí começa a lesar vasos mais profundamente, quando você está usando uma lâmina reta. Então, a incisão sagital, ela tem esses contratempos. E tem Cássia, você pode desligar o seu áudio, por favor? Pessoal, desliga o áudio, por gentileza. Eu estou tentando aqui, não consigo ativar o áudio de todo mundo. Por favor, gente, por gentileza, mutem aí, por favor. Então, vamos lá. Quando a gente olha uma área doadora, aqui a gente está vendo uma área doadora da região occipital, a parte superior está aqui nessa região e a parte inferior, então do crânio caudal, a gente está vendo no sentido crânio caudal. Quando a gente observa a forma como que os folículos saem nas chamadas pseudonidades foliculares, a gente observa que eles saem como se fossem uma incisão coronal e não como se fosse uma incisão sagital. Então, quando a gente observa aqui, olha, naturalmente, o folículo capilar, ele sai no sentido coronal da pele, nessas pseudonidades foliculares. Quando a gente tem o folículo, os dois fios saindo de um mesmo orifício, a gente não vê muito essa característica, mas quando a gente vê os pseudofolículos, pseudonidade folicular, a gente observa isso daí, que ele sai no sentido coronal. Então, você fazer uma incisão coronal, ela é mais natural, mais fisiológica do que a sagital. Então, aqui a gente avaliando as unidades multifoliculares, quando a gente observa o couro cabeludo, ela se posiciona de forma coronal, uma do lado da outra, e com isso a gente tem a sobreposição, o efeito Taylor, que você consegue angular e as unidades elas vão saindo de uma forma que elas vão cobrindo logo abaixo os folículos que estão à sua frente. O que a gente não consegue fazer com a incisão sagital, porque se a gente pegar uma unidade folicular multifolicular e incisar aqui a região da pele no sentido sagital, vai ficar um folículo atrás do outro. Se a gente pega um folículo de 2, 3, vai ficar um folículo atrás do outro, eles não vão ficar assim, um ao lado do outro, fazendo o efeito Taylor. Entendeu? Gente, desliga o áudio, por favor. E assim a gente tem uma forma menos natural quando a gente utiliza as incisões sagitais, que são as incisões que elas seguem a sutura sagital. E tem um outro inconveniente da incisão sagital, que é o seguinte. Primeiro que quando você faz a incisão sagital, é difícil de você conseguir angular, porque você não vai ter uma pele para frear o movimento do folículo, caso haja alguma força de cicatrização, que geralmente acontece. Quando você bota na incisão sagital,
há uma tendência do folículo a retificar, ele ficar mais em 90 graus, porque ele não vai ter uma barreira. Quando a gente faz a incisão coronal, você fura aqui a pele e você coloca o folículo. Então, a pele, ela barra essa subida, essa angulação aqui do folículo no processo de cicatrização. Então, quando você faz a incisão sagital, por mais que você reposicione o folículo para baixo, mas o orifício na incisão sagital você não consegue controlar esse ângulo no pós-operatório. E aí você vai ter o problema de folículos nascendo em 90 graus e, às vezes, até com uma angulação negativa do que você quer. Como é que é o caso desse paciente, que é um amigo meu, que ele é lá do Sul, ele fez a cirurgia numa clínica no Sul, a gente pode observar que os folículos dele crescem em 90 graus, entendeu? E não, a gente, na linha frontal, a gente não consegue dar angulação. Gente, só eu parar aqui para mutar um pessoal que, infelizmente, não estão mutando. Gente, quem, por favor, tiver com o áudio ligado, desliga, por gentileza. A gente está com muita gente na sala, eu tenho que ficar revisando todo mundo. Eu não consegui ainda desativar o áudio, ainda vou aprender a mexer aqui no Zoom. Então, a gente tem esse problema na incisão sagital, que observe que o cabelo dele ele nasce para cima, um ângulo de 90 graus. Então, a gente vê aqui o vídeo, olha, os folículos dele tudo nascendo para o alto na hairline, enquanto que a gente queria que o folículo crescesse numa angulação mais aguda nessa região. E quando você faz incisão sagital, eu já não gosto dela porque é o seguinte, se você olhar, o tamanho da incisão é bem maior do que o tamanho do folículo. Isso aqui predispõe à necrose. Isso aqui é um problema sério, porque olha o tamanho da incisão que é feita e o tamanho do folículo. Na verdade, o folículo precisava de um furo bem menor. E quando você faz a incisão nesse sentido, você coloca a unidade folicular e você quer angular, o que você faz? Você acaba angulando aqui o folículo, tá vendo? Mas você expõe boa parte do folículo e aí você causa essa deformidade, que é chamada deformidade em paralelepípedo ou cobblestones, que são essas bolinhas em volta do folículo. Quando você corta o cabelo curto, você tem essa deformidade vista, que é mais visível na região da barba. E é uma deformidade que é causada porque o folículo ele foi deixado muito acima da superfície da epiderme. E com isso é epitelizado sobre estruturas do folículo capilar e ele causa esse abalamento na pele, causando esse aspecto inestético. Então, se você fazer incisão sagital, você praticamente não vai conseguir angular. Entendeu? Porque ele vai nascer em 90 graus. Se você vai querer angular, você vai botar o folículo para fora do orifício. E aí ele vai ficar exposto e vai causar essa deformidade. Além do que, o folículo, quando ele está exposto assim, olha, quando ele está exposto igual está aqui, olha, existe uma grande chance dele desidratar e não integrar. Olha aqui, ó. Perdão, Léo. Como chama esse achado? Cobblestone, paralelepípedo. Sinal do paralelepípedo? É sinal do paralelepípedo. Tá. Cobblestone. Eu vou digitar ali no chat, depois eu passo para você. Tá, sem problema. Ok. Aqui, ó, tá vendo? Aí fica essas bolinhas e você pode ter uma perda do enxerto porque ele está para fora, olha. Tá vendo? O folículo está todo para fora. Então, ele pode desidratar e as células morrerem e você não ter uma taxa de integração que você poderia ter uma taxa, vai diminuir a quantidade de folículos que vão integrar. Então, quando você vai fazer a região que ela necessita de uma angulação bem aguda, bem perto, que o folículo cresça bem perto da pele, como é o caso da região temporal, que a gente está vendo aqui, essa aqui é a imagem do artigo do Gerwong. A gente também, quando a gente vai fazer supercílio, é fundamental você fazer. Eu acho muito difícil você conseguir fazer supercílios se você usar a incisão sagital. Você dificilmente vai conseguir angular, o cabelo vai crescer para frente, vai ficar igual uma paciente que eu veio aqui uma vez para a gente fazer a reconstrução, que ela falou que ela estava igual o olho de gato. O folículo ele cresce para frente, ao invés de crescer
angulado aqui para o lado. Então, a incisão sagital, ela, em algumas áreas, a gente considera que ela não é adequada. Por quê? Quando você vai fazer a região temporal com a incisão sagital, como foi feito aqui, a gente vê... Se eu botar na internet, você vai ver muito dessas imagens aqui, o pessoal fazendo a região recesso temporal com incisão sagital. O que vai acontecer? Olha aqui, ó, o cabelo crescendo para o lado. Fez um baita recesso temporal, mas o cabelo está crescendo para o lado, ó, cresce com esse ângulo aqui. Isso não é natural. Essa região, a angulação tem que ser feita com a incisão coronal para você dar uma angulação adequada dos fios. Tá vendo? Esse monte de incisão sagital, principalmente na região temporal. E aqui a gente vê com maiores detalhes, olha, o cabelo crescendo para o lado, totalmente desarmônico com o cabelo da região temporal dele que cresce para baixo. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes técnicos. Eu vejo muita gente se gabando de fazer grandes recessos temporais, mas com incisão sagital, gente. Isso daí não é assim, né? A gente tem que ter o conhecimento teórico e aplicar na prática. Então, e também na hora que a gente usa implanter, a gente angula e a gente faz, quando a gente usa implanter com incisão prévia, a gente também tem que saber posicionar o folículo e o bisel da agulha do implanter, tanto em incisões sagitais e coronais. Quando usa a incisão coronal, esse é o posicionamento que a gente entra no orifício e deposita o folículo, utilizando o implante. Esse aqui é um vídeo do artigo do Dr. Mauro Speranzini, ele publicou na revista da Sociedade Internacional de Restauração Capilar. Observem como que ele consegue angular aqui a saída dos fios. E aqui, como que é feita a colocação, a inserção dos folículos usando implanter com a incisão sagital. Você entra com o bisel de lado, lá dentro você gira e deposita o folículo. Aqui a gente vendo como que é feita a inserção, colocação dos folículos na incisão sagital. Aqui um vídeo do Coray fazendo as pré-incisões com lâmina de aço. Isso aqui ele apresentou no Congresso da Sociedade Internacional de Restauração Capilar em 2013. Mas ninguém passa por mão. Tatiana, por favor, apaga o áudio. Ficando garrafões, tem gente aqui. Nossa, que ficção. Vai lá, filhão. Não. E aí, fazendo a colocação com pinça. A colocação com pinça, ela tem que ser bem cuidadosa e é mais difícil na incisão coronal. Na incisão sagital, ela é mais fácil. Por isso que a maioria dessas clínicas de baixo custo, elas gostam de utilizar a incisão sagital, porque ela é mais fácil de fazer e mais fácil de colocar, porque é igual quando você vai jogar basquete. Você joga a bola, ela já entra no buraquinho. Então, a incisão sagital, você já pega e já coloca o folículo aqui. Quando você faz a coronal e faz o lateral slite, você tem que angular, pinça e achar o sentido. Demora mais tempo, é maior chance de lesão folicular. Então, a incisão coronal, ela é tecnicamente mais difícil, porém, ela tende a dar resultados melhores se ela fizer o lateral slite. E aqui o Coray fazendo a incisão sagital com a lâmina de safira que ele usa agora, e isso daí já é recente, esse vídeo, acho que é de 2019, e ele faz a incisão coronal e, em seguida, a colocação com o keep. Aqui tem um vídeo do Osgur Ostan, lá de Ankara, onde a gente também pode fazer essa... Não é somente com as lâminas que a gente pode fazer as incisões sagitais e coronais, com as agulhas também. Então, quando você coloca o bisel virado para cima ou para baixo, você está fazendo coronal. Quando o bisel está
lateralizado, você está fazendo a incisão sagital. Então, aqui o Osgur está fazendo uma técnica stick and place, sem tocar no bulbo, em 2 etapas. Então, ele faz a incisão e aí ele consegue dar a angulação que ele quer com a lâmina. Tudo isso. Ô, Luísa, você pode desligar o áudio, por favor, por gentileza? Falar que um diferencial do outro. Tem tudo. E aqui hoje, nessa cirurgia que eu fiz hoje, eu tive uma dificuldade muito grande para fazer a colocação dos meus folículos, porque em cicatriz muito dura, né? E eu consegui fazer, em boa parte dela, eu uso a implantação sem incisão prévia, eu uso implanter com agulha afiada, mas só que quando eu estou com uma pele bem dura, uma pele cicatricial, eu faço stick and place. Eu faço igual o Osgo, eu pego uma agulha, aquela agulhinha preta, eu angulo ela, viro o bisel para cima, faço uma incisão e coloco com implanter. Então, fazendo com a stick and place com o implanter. Aqui eu tinha tentado, começou a dar muito popping, aí eu fiz com a incisão coronal com a agulha preta. Eu esqueci qual é o gauge dela. E na hora de colocar, sempre colocando o bisel para baixo do implante. É sempre importante reposicionar os folículos para eles ficarem 1 milímetro acima da epiderme, para eles não ficarem para fora e causar aquela deformidade em paralelepípedo. Então, gente, como que eu faço? Agora, eu não uso incisão prévia somente nos casos onde eu tenho dificuldade, que eu estou tendo muito pop, principalmente alopécias cicatriciais. Eu, particularmente, eu uso implanter com agulha afiada e a colocação eu vou fazendo direto dos folículos. Porque dessa forma, eu consigo colocar na angulação que eu quero e não vou depender da incisão para eu ter o sentido que eu quero que o fio saia da pele do meu paciente. Então, esse paciente, aqui, quando a gente remove as crostas com 10 dias, depois da remoção da crosta, a gente vê que a gente consegue dar a angulação e mesclar bem a angulação do folículo implantado com o folículo da região que ainda está o paciente não perdeu com a miniaturização. E depois que o paciente, 1 ano depois da cirurgia, a gente vê, a gente penteia o cabelo do paciente, joga para trás, mexe para um lado, mexe para o outro, vocês podem notar que o fio está crescendo para frente. Ou seja, aquele efeito de telha, aquele efeito de cobertura, vocês podem observar aqui, olha, os folículos crescendo para frente. E é isso que a gente consegue dar naturalidade, porque a gente não depende de lâminas, não depende de agulha de incisão. A gente depende mais da forma como a gente insere com o implante no folículo. Por isso que essa é a minha preferência. Mas só que a gente precisa ter essa noção, porque mesmo com o implanter, se a gente colocar o bisel para o lado, a gente está fazendo uma colocação sagital. E eu faço a colocação com o bisel para baixo, que é uma colocação coronal. E aí ele faz o orifício no sentido no ângulo que eu quero. Então, vamos lá. Gente, vamos começar a nossa discussão. Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Léo, eu só Oi. não entendi. É o Pablo aqui. Eu não entendi o que Oi, é Pablo. o que é o lateral slit lá. O lateral slit é o seguinte. Deixa eu puxar aqui. Ó.
Lateral slit seria a virada lateral, né? Eu vou traduzindo, né? O lateral slit. Deixa eu só botar ali naquela página. Seria... Slit é fenda, né? Uhum. É a fenda lateral. Por quê? Ó, deixa eu botar aqui no slide ali que eu... É porque ele fala para não confundir com a incisão coronal, né? Mas eu não. Porque o fato de você fazer uma incisão coronal não quer dizer que você fez você fez uma fenda lateral. Por quê? Você pode fazer uma incisão coronal, mas se você entrar 90 graus. Então você não Ah, tá. faz ela lateralizada, você está entendendo? Nesse sentido. Entendi. Uhum. Ou seja, independente da angulação, você consegue fazer com a coronal. É isso. Isso. Só que o fato de você fazer coronal não quer dizer que você está dando angulação. Aham. Entendeu? Porque eu conheço, eu já vi gente fazendo incisão coronal, mas ela entra 90 graus, o cabelo vai crescer para cima, entendeu? Sim, entendi. Não garante que você vai ter angulação, né? A É, angulação vai. exatamente. Ó, tá vendo aqui, ó, o lateral slit é isso daqui, ó, é essa, é essa, Entendi. Está mostrando que, tipo, independente, você consegue dar angulações diferentes, né? Mas isso. não garante. Você pode, de todo jeito, fazer a coronal e ele ficar 90 graus. Isso, Crescer para cima. aí você vai depender da forma como você vai fazer a angulação, entendeu? Uhum. Não é o sentido, a forma como você faz o sentido, a forma como se você vai entrar coronal ou sagital, não quer dizer o ângulo, o lateral Sim. slit que você vai poder fazer isso aqui, entendeu? Uhum. Tenho mais uma pergunta, mas não sei se encaixa, se não se encaixar no momento, tudo bem. A sua opinião em relação à lâmina de safira e à lâmina tradicional, assim, em relação à questão de lesão vascular, e também que a lâmina de safira ela tem é como se ela fosse abrindo, né? Ela começasse mais fina, então é como se tivesse um rasgo maior do que a lâmina fria, que ela tem a mesma espessura em Uhum. todo o comprimento dela. Olha, lâmina é uma aula à parte. Por isso que eu imaginei. Porque, primeira coisa, a gente tem que ver se a gente está falando, por exemplo, a lâmina, você vai usar a lâmina de safira, você vai causar ela tem uma espessura menor do que a lâmina de aço, entendeu? Uhum. Só que qual é a próxima pergunta? É que eu tenho implicância com essa negócio de lâmina pelo seguinte, se eu pegar a chuteira do Cristiano Ronaldo, eu vou fazer gol igual a ele? Vou jogar futebol igual a ele? Não quer dizer. Então, não é a lâmina Não. que dá o resultado. É a forma como você faz. Igual, por exemplo, você vai pegar uma lâmina de safira, você vai entrar sagital, seu cabelo vai crescer 90 graus, cara. Então, assim. Segunda coisa, você vai fazer uma lâmina de safira. É um furo. É bem fina o buraquinho que ela faz. Aí você vai pegar um folículo grosso e vai pegar com pinça. A chance de você lesar o folículo colocando ali é grande. Então, se você vai usar a lâmina de safira, eu recomendo que você use um dispositivo de implantação. Porque você usando ainda mais se você for querer colocar numa incisão coronal, uma incisão com lâmina de safira e entrar com pinça. Aí é muito difícil. Então, você vai ficar... A chance de você lesar o folículo na hora de colocar é muito grande. Entendeu? E tem uma outra questão da lâmina de safira, o seguinte, é que a lâmina de safira, ela não tem, a ponta dela é pontiaguda. Ela não é reta, igual as lâminas de aço, Isso. né? Ela é pontiaguda. Então, você tem que você tem que entrar mais profundamente na pele do que seria necessário se você usasse uma lâmina reta. Porque se você for botar o seu folículo no comprimento da lâmina de safira, o folículo vai ficar para fora, porque lá no fundo, onde o bulbo do folículo é mais grosso, a lâmina ela faz assim, com um buraco. Então, você tem que você tem que fazer um orifício mais profundo do que o folículo precisa. E aí você aumenta o risco de lesão do plexo subcutâneo. Você aumenta a lesão de vaso sanguíneo, porque você vai ter que ir mais profundo.
É isso. Entendeu? Então, assim, lâmina de safira é um excelente instrumento, mas você tem que saber usar. E principalmente se você vai usar lâmina de safira, eu recomendo que use o dispositivo, um implante, seja o Keep, seja o Choi, seja o Devorry, porque você vai ter dificuldade para colocar, principalmente folículos com mais de um fio, utilizando a lâmina, porque ela faz um orifício muito pequeno. E outra coisa, se você faz a pré-incisão logo no início da cirurgia, com a lâmina de safira, aí você retira o folículo, depois vai colocar, boa parte das suas incisões vão estar cicatrizadas, você vai ter que furar de novo. Então, você vai ter que ficar fazendo 2 vezes por no mesmo lugar, aumentando a chance de lesão do plexo vascular cutâneo e aumentar o risco de ter isquemia. Beleza, obrigado. De nada, eu não sei se era isso que você queria saber. Isso, era isso mesmo. Eu acho que quem eu já vi usar a lâmina de safira com resultados muito bons utiliza o dispositivo de implantação. Tanto que o Coray, ele não usava a lâmina, antes de ele inventar o Keep, ele usava lâmina de aço, ele não usava lâmina de safira. Aí, quando ele desenvolveu o Keep, ele começou a usar a lâmina de safira. Porque aí ele teria uma segurança maior, né, para abrir o orifício sem danificar o folículo, porque quem abre o orifício é a cânula do Keep, né? Então ele vai lá, coloca e não tem lesão do folículo. Aí eu acho que vale a pena, sim. Entendi, Léo. beleza. Oi. Boa noite novamente. Fala, Hélio. Após, prestar atenção aqui, né? Assistir muito atentamente sua aula, mesmo com os percalços aí, né, dos colegas, não consegui encontrar, ao final, uma justificativa para alguns. Agora, quem foi no último WFI, né, quem acompanhou presencialmente a cirurgia de alguns grandes nomes, né, da transplante capilar, e, enfim, quem acompanha à distância, sabe que alguns colegas utilizam, faz a hairline com a lâmina na posição sagital e o restante da cirurgia na posição coronal. Mas, né, diante da sua explanação, eu não encontrei uma razão, né, para que essas primeiras incisões, aquelas que contemplam as micro-irregularidades, fossem feitas na sagital e as demais na coronal, e por que não tudo coronal? Então, a pergunta é, você consegue encontrar essa justificativa, enfim, dentro desse seu raciocínio? Então, você está falando hairline com coronal e o resto... O contrário, hairline com sagital e zona de definição para trás com coronal. Olha, eu não encontro muito sentido, não. Eu também não consegui. Não. Eu não encontro muito sentido, não. Porque eu acho que toda cirurgia tinha que ser feita na incisão coronal. Porque, na minha opinião, se você for observar a maioria dos pacientes, se você ver o tamanho da calvície que eles vão desenvolver, muitas das vezes eles vão desenvolver uma calvície que a área receptora, quando eles tiverem um nódulo de SET, vai ser bem maior do que a área doadora na cabeça. E se ele não tiver área doadora corporal na face, você vai ter que se virar com folículos para causar esse efeito de cobertura. E aí, o que acontece? O cirurgião capilar, o cara que é bom, é aquele que consegue, com menos folículo, cobrir grandes áreas. Porque você colocar muito folículo sem dar cobertura, sem você fazer aquele efeito telha, é fácil. É só colocar incisão sagital ou coronal mesmo, mas a 90 graus, você colocando cupícia, você vai rápido, é fácil. O difícil é você saber fazer esse manejo de grandes áreas com menos unidade folicular. E aí você vai ter que... Aí eu sou digamos assim, favorável aos preceitos do Jerry Wong de você utilizar a incisão coronal, porque você vai dar angulação, o cabelo vai crescer e vai para frente. Ele não vai crescer e vai para o alto. Que aí, quando você cresce o cabelo 90 graus, você pode estar bem denso, mas você consegue ver entre os espaços. É o que os americanos chamam de see-through, que é ver através, né? Você consegue ver através aqui, porque o cabelo vai nascer a 90 graus. Quando você consegue angular, você consegue dar essa cobertura e cobrir lá na frente.
Eu sempre falo isso, deixa eu mostrar aqui, compartilhar aqui esse paciente aqui que eu mostrei. Deixa eu só compartilhar aqui. Quando você consegue fazer esse efeito telha, você já vê logo no pós-operatório recente. Deixa eu ver. Ó, tá vendo aqui como que os folículos eles já estão acompanhando, já estão crescendo, indo para frente, às vezes até um pouco mais angulado em relação ao cabelo dele, que seria um pouco mais, teria uma angulação um pouco maior, e a gente coloca uma angulação um pouco mais aguda por causa disso, porque no futuro ele não vai ter tanto folículo, ele não vai ter a mesma quantidade de folículo, então eu tenho que otimizar essa cobertura dele. Então, a incisão coronal permite isso. A incisão sagital, pelo que eu vejo de quem faz, os casos que eu já peguei de faz incisão coronal, a gente não consegue ter esse efeito telha, né, de cobertura, como a incisão coronal faz. E, na verdade, assim, nos meus casos, eu faço a incisão com um planter afiado, porque eu tenho uma outra visão da área receptora. Eu sou da opinião que a gente tem que ser o menos lesivo possível e a gente tem que dar a angulação certa e posicionar o folículo da forma adequada, a angulação em direção certa. Com o implante afiado eu consigo fazer isso. Então, é por isso que eu não gosto de fazer incisão, mas é o que eu falo, a gente tem que saber fazer todas as técnicas, né? Então, a minha técnica de preferência é essa. Quando eu tenho muito popping, aí eu faço stick and place. Eu venho com a agulha afiada, vou fazendo a incisão e colocando com implante, incisão e colocando com implante. Isso cada vez mais eu tenho feito, porque boa parte dos pacientes que a gente tem operado, eles são resultados ruins de cirurgias mal sucedidas. Então, já vem com aquela pele muito dura e você tem muito popping com a incisão prévia e a agulha sem incisão prévia. Quando você vai fazer com a agulha afiada, você coloca, você começa a ter popping. Aí não tem jeito, você tem que fazer as incisões. E aí tem gente que prefere fazer incisão, aí vai incisando, depois coloca o folículo. E tem gente que vai fazendo stick and place. Eu prefiro fazer stick and place. Perfeito, Léo. Respondido. Beleza, mas eu concordo com você, Hélio. Eu não vejo muito sentido mesmo, não. Gente, alguém tem mais dúvida aí sobre as incisões? Eu tenho uma dúvida. Diga, Gabriela. Deixa eu te perguntar. Para você fazer o implante na parte mais da coroa, a angulação, como é que você faz essa angulação? Da frente eu já entendi, assim, a gente já tinha conversado sobre isso, né? Fica bem legal essa line. Mas, assim, para eu angular aqui na parte da coroa, que ele já está mudando a direção, como é que eu faria? Eu angulo o máximo que eu consigo, porque eu sei que eu vou precisar de dar o efeito cobertura. Então, a gente vem aqui assim, olha, eu sempre vou angulando. Mesmo que não seja a hairline, qualquer outra área, eu sempre angulando. Eu tento ser o mais agudo possível com a colocação do folículo. Apesar de os folículos na região... Aí você vai ter uma seguinte situação, Gabriela. Uma coisa é você reconstruir uma coroa que os folículos já miniaturizaram ou não tem folículo, devido a uma alopecia cicatricial secundária. Ou você ainda tem folículos que não miniaturizaram, é uma zona intermediária. E aí, quando você tem folículo crescendo nessa angulação e você entra mais agudo, existe o risco de você fazer lesão desse folículo. Entendeu? Então, o que vai ditar a angulação vai ser a presença ou ausência de outros folículos. Se não tiver folículo terminal ou intermediário que ainda não miniaturizou, eu vou entrar ele tentando colocar de acordo com a angulação dos folículos existentes na área receptora. Mas quando não tem, os folículos já foram todos miniaturizados, aí eu vou tentar ser o mais agudo possível nas incisões, entendeu? Eu raciocino dessa maneira. Não sei se eu te respondi. Sim, entendi. Vai ficar bem legal. E, no caso, as incisões coronais, eu também faria em tudo, né? Aqui na coroa também. Tudo no coronal.
Eu prefiro. Desde a prefiro. hairline. Eu Eu prefiro uso então. tanto planter quanto pinça, né? Então, eu acho que eu vou. Amanhã eu tenho cirurgia, eu vou fazer coronal. Vai dar certo. Vai dar Valeu. certo. Ainda mais se você for incisão prévia, dá preferência usar o implanter, que você vai ter menos lesão folicular, você vai ver que seus folículos vão crescer com mais saúde, digamos assim. Gente, eu botei de novo aqui no link aqui no chat, o link da lista de interesse no nosso fellow, no curso extensivo de 12 meses, e eu vou botar também aqui na nossa lista de transmissão. Sempre lembrando para o pessoal não deixar de salvar o meu número para poder receber as mensagens, as referências bibliográficas que a gente também manda pela lista de transmissão. Porque, às vezes, a pessoa, eu tenho um contato do colega, mas ele não salvou o meu número, e aí o WhatsApp não entrega para aquelas pessoas às quais o meu número não está salvo no telefone. E aí a gente não consegue entregar. Porque, às vezes, eu tenho vários colegas que perguntam, quando é que vai ser a reunião? Já perdeu umas 2, 3. Ou então não recebe Porque, às vezes, tem algumas pessoas que eu vejo que não foi entregue, eu mando diretamente para a pessoa receber. E aí, quando eu vejo a pessoa não recebeu os artigos que a gente manda, que a gente discute aqui, né? Aqui na reunião. Inclusive, eu vou até pegar aqui, olha, cobblestone, que é aquela deformidade que o Hélio perguntou. O Hélio, olha, ele escreve de um jeito estranho, mas é isso aqui, ó. Assim, ó, cobblestone, pedra portuguesa, ou paralelepípedo. É assim que escreve. E deixa eu Boa. pegar. Eu tenho aqui, ó, eu tenho um caso, quando eu não usava implanter, eu tinha um dos motivos que me fez ir para o implanter sem incisão foram os pacientes que eu operei. E aí deixa eu mostrar aqui um caso, que um paciente, eu reoperei ele, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de raspar a cabeça do paciente, calma aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar. Quando a gente tem a oportunidade de reoperar os nossos pacientes, a gente vê o nosso trabalho. E aí, esse paciente, eu tinha operado ele há uns 3 anos antes, e aí eu não usava implanter, eu fazia incisão prévia, na verdade eu não usava afiado, fazia incisão e colocava com implanter. Mas aí eu notei que, tá vendo que fica uma elevação em volta dos folículos? Vocês podem ver que a gente colocou, né, coronal, dá até para ver aqui as incisões, o branquinho da incisão, tá vendo que os folículos crescem nesse sentido, mas a pele é toda elevada, entendeu? Então, a gente vê aqui, ó, a incisão foi coronal, tá vendo? Olha, como que os folículos crescem nesse sentido. Mas em volta do folículo tem uma elevação, essas irregularidades que dá para ver melhor aqui onde eu cortei o cabelo dele. Então, aí quando eu reoperei alguns pacientes meus, eu fui estudar isso, fui avaliar, eu falei, não, eu tenho que fazer uma incisão menor, tenho que botar o folículo a epiderme do folículo mais justa, mais junto da pele, da área receptora, para a gente ter um resultado melhor, uma pele com melhor qualidade da nossa cirurgia. Então, basicamente, perdão, Léo. Então, basicamente, o folículo estar mais externalizado é que causa esse sinal. Exatamente, a gente tem dois problemas de posicionamento em relação à profundidade do folículo na área receptora. A gente tem a deformidade em cobblestone, que é quando o folículo ele está muito acima da superfície da pele da área receptora. Então, ele faz uma elevação que forma o cobblestone, a paralelepípedo ou pedra portuguesa. E você tem
o pitting, que é o afundamento. É quando você pega o folículo e enterra ele. A epiderme do folículo fica abaixo da pele da área receptora. E aí você causa uma cicatriz retrátil, como se fosse aquelas cicatrizes de acne que dá na face, em ice pick, né, em picador de gelo. Perfeito. E aí a gente, se você fizer isso né, com o folículo, botar ele mais profundo, ele afunda. Isso é muito comum quando o pessoal que faz FUT, eles removem a epiderme, eles removem bastante a epiderme e colocam e afundam com a pinça. Então, isso é muito mais comum pegar em paciente com FUT. Paciente FUE, porque o folículo, raciocina, o folículo FUE, geralmente ele é mais grosso em cima, ainda mais se utilizar um punch. Então, ele é grosso e o fio fica assim, a derme, a epiderme é mais grossa, né? Então, fica difícil, você consegue, às vezes, colocar o segmento inferior e o bulbo, mas não entra a derme e a epiderme, porque às vezes está muito grosso. E aí ele fica A não para ser fora. quem faz lapidação, né? Exatamente, aí entra a lapidação. Aí quem faz o FUT já lapida mais o folículo. E aí Já ele entra lapida mais mais. facilmente. Aí fica mais fácil de você empurrar o folículo. Então, são essas duas lesões que podem ocasionar, essas duas deformidades que você pode ocasionar em relação à posição do folículo em relação à pele adjacente onde ele está colocando. Isso daí é um tema de complicações na área receptora. Perfeito. E quanto ele ficar mais externalizado, então teria 2 fatores. Na hora da implantação mesmo, seja com pinça ou com dispositivo, não observar se ele ficou apenas 1 milímetro e ele fica mais. Qualquer técnica pode causar isso, tá? Qualquer técnica. Com dispositivo ou com pinça, o que quer que seja. Exato. Ou se essa incisão sagital foi muito inclinada e, de repente, o folículo inclinou mais inicialmente, né? Ele ficou na porção mais inferior da incisão. Então, ele ficou com o corpo do folículo, digamos assim, né? Mais exposto. Isso daí pode acontecer por 2 coisas. Uma é porque a própria pessoa que está colocando o folículo quer que ele fique inclinado, aí ele acaba ficando para fora, porque na incisão sagital. Perfeito. Ou pode ser causado por uma incisão que ela não teve a profundidade adequada do folículo, e aí o folículo, por mais que você coloque o folículo, ela está rasa em relação à superfície da pele. Ou você está usando um folículo que não foi lapidado, ou ele foi tirado com bastante derme, e aí a incisão, por exemplo, isso pode acontecer com a lâmina de safira, que às vezes o orifício é muito fino, muito estreito, e aí você consegue botar o segmento inferior, mas não consegue colocar a derme e a epiderme, porque ela está grossa, não foi lapidada, e aí ele fica para fora. Ou tem uma série de causas, né? Ou até mais. Ou, de repente, você usa um punch, de repente, até discreto, vai um 0,8, 0,35, uma lâmina muito calibrosa, vai uma lâmina 1,2. Então, imaginando aqui, falando de uma forma para traduzir em palavras, é como se o folículo se deitasse sobre a incisão. Né? E quando ele se deita, ele fica mais externalizado. Né? Exatamente. E também tem uma outra situação. Você pode ter feito uma incisão num primeiro momento que ela era adequada para o seu folículo, mas só que você fez uma tumescência exagerada na área receptora, aí você fez a tumescência. Você alarga o tamanho do orifício, coloca o folículo. Depois que a tumescência faz, o orifício fica assim, o folículo fica para fora, ele meio que dá uma coladinha para fora. Exatamente. Isso também pode acontecer. E é um dos motivos dos quais eu não uso tumescência na área receptora. Opa! É para não dar popping e para não dar esse problema, essa discrepância dele poder, depois que sair a tumescência, ele ficar mais exteriorizado. Por isso que eu gosto de usar a lâmina afiada. Perfeito. A Madalena fez uma pergunta: qual seria a incisão ideal para fazer densificação entre fios em calvície feminina que não quer cortar o cabelo? Você vai ter que fazer você vai ter se é sagital ou coronal. Eu faria coronal, porque ainda mais se você tem fios, é mais fácil você colocar no sentido que ele vai estar. Ainda mais se tiver folículos com mais de um fio. Vai ser mais fácil você acertar a angulação que o folículo tem. Eu preferiria fazer a coronal. Mas se você, o que eu faço primeiro é pegar o implanter com a agulha afiada e eu vou colocar na angulação dos folículos que já tem naquela região.
eu vou seguir essa região. Se não tiver folículos, eu vou tentar inclinar ao máximo, né? Lógico, sempre observando as regiões em volta também, para não ter muita discrepância, mas calvície feminina, geralmente a gente tem área receptora com folículo já, que ainda não miniaturizou ou que não vai miniaturizar. Então, eu seguiria com o coronal e pegaria eu seguiria a direção da região nativa. Eu tenho uma dúvida depois também. Opa, pode perguntar, Edson. Então, Léo, isso que foi falado do corte sagital, né, do crescimento do folículo 90, né? Isso é um problema sério. Não sei se foi falado isso agora no debate, porque eu precisei me ausentar um pouquinho, né, para resolver uma intercorrência, mas aqui em São Paulo, pelo menos as clínicas mais famosas, elas usam a lâmina reta 08, né, para as assistentes implantarem com o implanter Lion. É o que 90% dessas clínicas aqui fazem. Será que por ser uma lâmina pequena, né, isso evitaria do folículo ficar sambando? Porque pelo menos as clínicas que usam pinça, eu vejo eles usarem lâmina de 1.1, 1.0 para facilitar para as assistentes. Talvez isso facilitaria do folículo ficar subindo e descendo. Ou não, acho que não tem relação nenhuma? Tem sim. Quanto maior a fenda, maior a chance do folículo ele se deslocar ali. Subir, né? Na hora do processo de cicatrização. E a princípio eles têm bons resultados, né? Óbvio, já são equipes experientes. Mas só é uma consideração. Uhum. Que aí você está falando a técnica, aí você fala pré-incisão com isso, com fenda, determina o ângulo, né, e a densidade com a lâmina, e depois as assistentes vêm e implantam. Isso é do Nido, do Speranzini, que descreveu isso bem no artigo dele, um artigo muito importante para a história das áreas receptoras. Ele desenvolveu essa técnica onde você utilizaria o implanter com a agulha romba, que ela não teria a capacidade de furar a pele, e a angulação fica dependente de um instrumento inciso, que aí é a lâmina. Aí você pode ser lâmina, agulha, safira, aço, que é essa lâmina que vai dar a angulação e o sentido, o tipo de incisão, o sentido de angulação. Legal. E é só uma observação, uma dúvida. Você falou que você não usa tumescência para implantar, né? Você faz a implantação DHI direta. Mas e como que você faz com relação ao sangramento ou risco de necrose? Olha, por incrível que pareça, uma das principais causas de necrose é a solução tumescente. Você usar adrenalina e você fazer o uso da adrenalina e ainda fazer um monte de incisão. Quando você usa a agulha afiada, se a sua pele não tiver molinha, você vai ter muito popping. E em relação ao sangramento, olha, eu não sei se você chegou a ver ali, rapaz, sangra muito não. O próprio folículo ele já fecha ali, né? Não deixa sangrar, ele né? atua como um plug. E se você for ver se você for ver a agulha do implanter, ela não é uma agulha de circunferência completa. Ela tem a canaleta. Então, o orifício que ela... Você já fez um furo com agulha comum e um furo com agulha com implanter e tentou colocar? Você vai ver que com a agulha do implanter você quase não consegue colocar. Porque ela, pelo fato dela não ser uma circunferência completa, ela atua como se fosse uma lâmina reta, só que dobrada. Então, a pele fica muito comprimida. E você coloca ela, fura e coloca o folículo, ele já atua como um plug ali, uma rolha tamponando. A agulha que você usa é aquela da Zavimed, que é vendida pela Doctors, ou não? Você usa alguma específica? Os seus implanters? Eu uso implanter, ultimamente eu tenho 2 implanters. Eu uso do Facom, que é a agulha do Choi, e uso do Americans, que é aquele Rainbow. Você consegue comprar a agulha da Choi? Porque na Doctors eu vi da Zavimed, né? Que é o que eles vendem separado do implanter. Eu tenho usado do Choi porque é o que cabe nos meus implanters do Facom. Entendi. Eu uso aqueles implanters de alumínio. Você usa aqueles implantes metálicos. Porque aquele ali eu posso reutilizar. Aquele eu posso reutilizar. Aqueles outros, não. Ou se você for botar no autoclave, uma hora ele dá uma derretida lá e você tem que comprar outro. Eu tive esse problema também.
É porque aqui no Brasil esses dispositivos são muito caros, né, rapaz? É caro demais. Legal, vou Uma agulha do pesquisar então. Choice, desculpa, Edson. A agulha do Choice, dá para você usar quantas vezes? Não Até ela sei. não ficar tão afiada mais. Até da pop, hein? Depende, Gabriela, porque vai depender da pele. Eu já tive. Eu pego uns pacientes aqui com 2, 3 cirurgias prévias, ainda mais paciente que fez FUT, que eles usavam antigamente aquelas agulhas lâmina 11 para fazer. Nossa, a cabeça parece uma pedra. Eu já tive caso de eu gastar num paciente duas agulhas, 2 rodadas de agulha nos meus 15 implantes. E aí eu vou parar, não, calma aí, vou fazer o stick in place, porque a pele é dura. Então vai depender muito do tipo de pele que você vai encontrar. O Bruno, ele perguntou, ô Bruno, você está falando, você está afirmando ou você está perguntando aqui que é melhor usar agulha para incisão coronal do que lâmina? O Bruno Flores, meu amigo lá do Panamá. A pergunta, tá. Rapaz, eu gosto de usar agulha quando eu vou fazer stick and place. E como eu não faço mais incisão prévia, eu tenho a minha lâmina de safira, tenho umas lâminas de aço também, mas eu raramente uso. Eu geralmente pego aquela agulhazinha, aquela com canhão preto ou com canhão verde, que aí eu faço a incisão e faço stick and place. Agora, o que é melhor, eu não sei te dizer. A agulha, ela vai ter vantagem e desvantagem. A agulha, ela tem uma vantagem de abrir um espaço maior. Só que o fato dela ter o bisel, você acaba que você precisa ser mais profundo com ela do que você seria se você usar uma lâmina que a ponta dela vai ser reta. Então, com a lâmina reta, você pode fazer a incisão exatamente do comprimento do seu folículo. Quando você tem uma lâmina, você usa agulha, você tem que entrar mais profundamente, entendeu? Então, você acaba sendo mais lesivo, indo mais profundamente, você pode lesar mais os vasos, tá? Mas, aí é que entra, se você entrar coronal com a agulha, você não vai tão profundamente, então você lesa menos o plexo subdérmico. E aí você diminui o risco de lesão, de fazer muita lesão vascular e comprometer a vascularização. A agulha, a lâmina reta, ela tem a vantagem dela fazer uma incisão mais compacta, então o seu folículo ele tende a rodar menos no pós-operatório, você lesa bem menos tecido em relação à agulha, entendeu? Então acaba que vai um pouco da preferência de cada um. Como eu uso agulha afiada, eu faço a incisão no stick and place, mas eu faço uma incisão só para vencer a resistência da epiderme e da derme superficial. A profundidade total quem vai dar vai ser o implante. Então acaba assim, o que é melhor, o pior acaba sendo muito relativo, entendeu, Bruno? Tem gente que gosta de agulha, tem gente que não gosta, tem gente que prefere a lâmina, e aí cada um vai... Você tem que usar as ferramentas que vão conseguir dar o melhor resultado nas suas mãos. Isso que é o legal do transplante capilar, que você... Assim, cara, existem várias técnicas, tanto de extração quanto de colocação, e aí entra a parte artística individual de cada cirurgião para dar o resultado. Filho. Eu achei que era minha mãe que estava entrando aqui e falou, filho. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Alguma colocação? Alguém perguntou aqui, eu não sei quem é. No cabelo crespo, quais os cuidados que você tem? Madalena. Olha, vamos lá. O cabelo crespo, inclusive, a gente vai lançar um workshop depois eu vou anunciar, eu só estou confirmando a data com o paciente,
que é um paciente que tem o cabelo crespo, vai ser área doadora, cabelo crespo, área receptora, a barba, numa pele com enxerto e cicatriz de queimadura, enxerto de pele. Então, vai ser um workshop avançado para quem já faz, já tem experiência, que deixa eu só mostrar aqui, ó, que vai ter exatamente a extração e colocação de folículos, de folículo em cabelo crespo com uma área doadora bem comprometida. Eu só estou baixando aqui um vídeo para mostrar que a gente tem eu tenho aqui uns casos aqui de cabelo crespo. Então, vamos lá. Cabelo crespo, quando você está perguntando em relação à extração ou em relação à implantação, Madalena? Porque cada fase do cabelo crespo, cada momento da cirurgia, cada estágio tem as suas características do cabelo crespo, que tem que ser observado. Boa noite a tudo, Leonardo. Então, vamos lá. Então, assim, a área doadora, isso daí a gente discutiu bastante na última reunião, essa questão do cabelo crespo, né? Mas, basicamente, o cabelo crespo, você tem que ver a hora que ele dá o splay, aonde você vai ter a profundidade do seu punch. Eu gosto de utilizar o punch trompete. Então, assim, para você fazer a extração, eu gosto de usar aqui o punch trompete e a profundidade é antes do splay, tá vendo? Aqui o folículo ele tende a ser um pouco reto aqui na epiderme, na derme, e quando ele passa da glândula sebácea, ele faz esse espalhamento, esse distanciamento, que o segmento inferior ele se afasta. E aí você não pode ser muito mais profundo do que isso, principalmente se tiver com punch reto. Eu gosto de usar um punch trompete, que aí você lesa menos. E aí, na hora de fazer a extração, você vai fazer a extração com a pinça pegando na glândula sebácea. Na hora de colocar, você tem que observar isso daqui, ó. Na hora de colocar, você tem que observar isso daqui, ó. Tá vendo? Olha, a parte que ele faz a curva, ele faz essa parte da curva, você tem que observar ele para você colocar. Se vai ser com pinça, você coloca. E se for com implanter, você tem que fazer isso daqui, ó. Você tem que pegar um implanter e colocar. Aí você vai ter que ver o bisel. Aí, se você usa, por exemplo, o implanter Lion, você coloca a curvatura. Você vai ter aqui a lâmina, você vai botar a curvatura assim. Se você usa o implanter Keep, você tem que botar assim, na canaleta. Então, tem que observar qual a técnica que você vai utilizar para você... Deixa eu só baixar aqui, está baixando aqui o vídeo. Está na nuvem, o vídeo pesado. Aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui esse vídeo. A gente tem que identificar a parte côncava e a convexa do folículo, o cabelo crespo. Agora vai dar o zoom, acho que vai ver melhor, tá vendo? Você vê a parte que ele faz a curvinha, tá vendo?
onde faz o C. Nos implantes, essa parte que ele faz a curva para frente, ele tem que ficar de frente na canaleta. Se você for usar o keep, você tem que fazer o contrário. Porque a gente vai inverter e vai colocar ele, entendeu? Para ele crescer para frente na hora que você colocar. Entendi, obrigada. Agora, o cabelo crespo é uma coisa interessante pelo seguinte, eu já vi um paciente que eu suponho que aconteceu com o cabelo dele foi o seguinte, ele tem um cabelo crespo e é assim, o cabelo dele, metade da cabeça dele, o cabelo cresce para frente, a outra metade para trás. Aí eu tenho a impressão que fizeram as incisões coronais em 90 graus e aí uma pessoa colocou de um lado, outra do outro, e as duas eram destras. Então, na hora de fazer a curva, quando você está colocando por aqui, a curva vem para cá. E quem colocou pelo outro também era destro, veio para cá. Então, o cabelo dele é meio que partido assim no meio, no cabelo crespo, porque é mais fácil você colocar. E fizeram a incisão, aí duas pessoas fizeram mãos antagônicas, e ficou isso. Cabelo crespo é uma arte, é muito difícil. É bem difícil. Então, Mas o cabelo crespo também tem uma vantagem, né? Ele é um cabelo que ele dá volume. Ele dá bastante volume. E ele vai enrolando, né? Então, assim, numa mesma área, ele dá várias voltas, então ele dá uma taxa de cobertura bem maior em relação ao cabelo liso. E em relação às incisões, coronal também? Ah, sim. É aquilo que eu te falei, eu vou dar sempre preferência a não usar, eu não uso incisão, eu não faço incisão prévia. Quando eu faço stick and place, que aí eu vou botar na angulação que eu quero e vou colocando com a agulha. Mas o ideal, olha, eu sempre vou considerar o ideal usar a incisão coronal. Até porque eu já vi pessoalmente pacientes que o Jerry Wong, que foi quem descreveu e quem desenvolveu essas lâminas de aço, aquela guilhotinazinha para cortar as lâminas de aço, já vi vários congressos, já vi ele operando, já vi as técnicas dele colocando, e já vi pacientes que ele operou de longa duração, você realmente vê que consegue dar uma angulação bacana. Ô, Léo, desculpa. Pode falar, Edson. Esse Jeo Young, ele é dos Estados Unidos ou é o coreano? Não, ele é do Canadá. Ah, eu já vi. Nossa, ele tem as lâminas, ele tem de 3, ele já faz 3 canais ao mesmo tempo. Isso daí foi ele publicou, ele até apresentou isso num congresso agora em dezembro, que já vai fazendo de 3 em 3, né? É super interessante. O coreano é o Park, é o Jay Park. Ah, sim. Que é também um outro autor importantíssimo para quem quer fazer cirurgia capilar, quem trabalha com cirurgia capilar, é importante conhecer os artigos deles, tem artigos muito interessantes, tanto técnicos quanto clínicos. Bacana. E aí esse porta-lâmina dele você acelera bastante o processo da cirurgia, né? Uma desvantagem da incisão prévia é o tempo que você leva para fazer a incisão. Poxa, bacana, a reunião está rendendo, já são quase 9h30. Nós temos um cavalo, nos perguntam. Pô, se você está falando. Se você vê o Rodrigo Chiqueira, ele separou o lado mesmo. Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Lembrando que eu mandei aí no grupo do WhatsApp a lista de intenção para a próxima turma do Fellow. E é só preencher a lista de intenção que a gente vai entrar em contato para fazer o processo seletivo. Semana que vem a gente vai ter de novo. Nas últimas vezes eu tenho feito na quarta-feira,
mas pode ser que eu tenha que fazer na terça-feira, na semana que vem, mas aí eu aviso na segunda. Na segunda ou na terça de manhã eu aviso para vocês como que vai ser, porque hoje eu consegui terminar a cirurgia mais cedo, aí a gente conseguiu fazer, mas às vezes quando quarta-feira tem cirurgias mais longas, talvez eu não consiga, aí eu faço na terça, que é meu dia de consultório, mas eu tenho conseguido terminar as cirurgias aí em torno de umas 5h30, 6 horas, então dá para a gente fazer. E quem não consegue, eu vou mandar aqui também, para quem não consegue assistir as reuniões, eu vou deixar aqui o link da... Tem uma assinatura no Hotmart, que eu estou colocando todas as reuniões lá. E quem quiser, eu vou mandar o link, que aí é só assinar, que eu vou deixando tudo lá. Que tem na verdade, a gente tem o Sauer Academy e tem a reunião científica. Que aí a reunião científica só tem as informações, só tem essas reuniões que a gente faz.